trabalhar fora, cuidar da casa, quem manda, quem obedece. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequências. As mulheres são 51% da população do Brasil. Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência, na maioria dos casos provocada por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada 1h30. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero, é preciso respeito, liberdade para tomar decisão sobre a própria vida e equilíbrio de poder. Isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Mário Rosane Ravazzi Machado, Balneário Pinhal, OAB,
Meu tema é Mary Wollstonecraft e o direito à educação não sexista. Conceito do feminismo. Feminismo é o conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias, filosofias que têm como objetivo comum direitos equânimos e uma vivência humana por meio de empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gêneros. O feminismo é uma emancipação das mulheres que exigiu uma dura e prolongada luta de ideias no interior da sociedade, inclusive após a Revolução Socialista. Quem é Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft entrou para a história como mãe de Mary Shelley, a célebre autora de Frankenstein. Mas essa não foi sua única marca histórica. Ainda no século XVIII, a filósofa produziu registros históricos da Revolução Francesa. Publicou comentários políticos que respondiam a pensadores homens. Escreveu romances e livros infantis que questionavam a ordem sexual e de gênero, além de defender os direitos das mulheres à educação e à igualdade no casamento. Hoje, mais de 200 anos após sua morte, Wollstonecraft é lembrada principalmente como uma das fundadoras do feminismo. Mais de um século antes de Simone Beaufort, Wollstonecraft já elaborava os primeiros pensamentos sobre a opressão estrutural das mulheres e suas raízes. Desafortunada é a situação das fêmeas, educadas de acordo com a moda, mas deixadas sem fortuna alguma. Escreveu ela em 1787 no livro Turges on the Education of Daughters, Pensamentos sobre a Educação das Filhas. Um dos primeiros, se não o primeiro escrito em que uma mulher abordava a situação feminina na Europa. Desde então, Wollstonecraft defendeu que elas deveriam ter o mesmo direito à educação que os homens, que não estudassem apenas para se tornarem esposas. Ideias em reivindicação dos direitos da mulher, em 1792, publicadas no Brasil pela Boitempo, escreveu: é assim, por exemplo, que a demanda por educação tem por objetivo exclusivo permitir o livre desenvolvimento da mulher como radical, fortalecendo a virtude por meio do exercício da razão e tornando-a plenamente independente. Nascida em Spitalfields, na Inglaterra, em 1759,
Wollstonecraft era a segunda de 7 filhos de uma família rica, que empobreceu e faliu ao longo do tempo. Para se sustentar e ajudar a mãe e as irmãs a sobreviverem ao pai alcoólatra e violento, trabalhou como governanta em casa de famílias abastadas, de onde tirou grande parte de suas observações sobre a educação deficitária das mulheres da época. Bom, esse primeiro eu vou dar continuidade em seguida. É difícil estabelecer o que é feminismo, pois esse termo traduz um processo que tem raízes no passado, que se constrói no cotidiano e que não tem um ponto determinado de chegada. Como todo processo de transformação, contém contradições, avanços, recuos, medos e alegrias. O feminismo traz para a esfera do debate público as relações de poderes entre os sexos, conscientizando-se do fato de que as relações interpessoais contêm também um componente de poder e hierarquia. O movimento não parte de um ponto central, detentora do monopólio da verdade, mas é fruto da prática do conhecimento e da experiência específica e comum das mulheres. Existem os grupos familiares que se mobilizam em debates, cursos, pesquisas, campanhas, mas também aquele na esfera doméstica, no trabalho, em qualquer esfera que a mulher busque recriar as relações interpessoais sob um prisma onde o feminismo não seja o menos, o desvalorizado. O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sobre a ótica em que o indivíduo não tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados e onde as qualidades femininas ou masculinas sejam atributos do ser humano em sua globalidade, que as diferenças entre os sexos não se traduzem em relações de poder. Na Grécia Antiga, a mulher ocupava a posição equivalente à do escravo, no sentido de que tão somente estes executavam um trabalho manual, extremamente desvalorizado pelo homem livre. Ao afirmar que os deuses criaram a mulher para as funções domésticas e o homem para todas as outras, Xenofonte, no século IV a.C., exprimia um tipo de argumentação naturalista que ainda hoje demarca espaços para os sexos. Trabalho doméstico é coisa de mulher. Já a política, a filosofia e as artes são para os homens. A educação feminina era feita de maneira coercitiva. Elas não tinham acesso à educação intelectual. Aprendiam os afazeres domésticos. O único registro histórico da Grécia Antiga vem da escola fundada por Safo, poetisa nascida em Lesbos, no ano de 625 a.C. Em Roma, o Senado mantinha a mulher no lugar que ele achava que ela deveria ser mantida, ou seja, nos afazeres domésticos, se utilizando do secular direito romano para isso. As leis delimitavam um campo de atividades entre os sexos. Senadores utilizavam a máxima como modelo de conduta: façam nas suas iguais e imediatamente elas quererão subir às suas costas para governá-los. Existe nessa frase poder de coerção. O direito aparece nitidamente como um instrumento de perpetração dessa assimetria, legitimando a inferioridade da posição da mulher romana. Durante os primeiros séculos da Idade Média, enquanto não estava em vigor o Código de Direito Romano, as mulheres passam a obter alguns direitos, tais como o de propriedade e sucessão, inclusive com direito a voto em determinadas localidades da França. Com a ida dos homens para as guerras, as mulheres deveriam aprender transações comerciais e o Código de Leis Feudais. Além disso, as mulheres participavam nas corporações de ofício, atuando como aprendiz e, excepcionalmente por morte do marido, como mestre. A ascensão ao cargo tinha suas restrições. Apesar de se concentrar em posições femininas, como a tecelagem, algumas delas optavam pela serralheria e carpintaria. Entretanto, o trabalho feminino sempre recebeu remuneração inferior ao homem, o que ocasionou a hostilidade com os homens, pois a competição entre os sexos no mercado de trabalho rebaixava o nível salarial geral. Assim, em determinados períodos surgiram as restrições ao trabalho feminino. Ainda no século XIV, uma escritora francesa, Christine de Pizan, polemizou sua época. O motivo era sua defesa à igualdade entre os sexos, que para ela deveria começar pela educação. Ela escreveu que seria o primeiro tratado feminista, A Cidade das Mulheres,
onde afirma vários conceitos e refuta a inferioridade ao sexo feminino. Apesar dessa situação mais favorável, a intensa participação da mulher no mercado de trabalho durante a Idade Média não lhe conferia prestígio social, posto que o poder se baseava-se na posse da terra e na ascensão espiritual. Nessa época também se abateu a famosa caça às bruxas. A igreja estava na época da formação da ideia do tabu sexual e vivia em uma contradição interna. Adorava Maria, que era tida como modelo a ser seguido pelas mulheres, boa filha, boa esposa e mãe, e odiava Eva, denegrida, responsável pela queda do homem, instigadora do mal. Esta segunda figura feminina prevaleceu dentro da Igreja Católica, e o corpo da mulher passa a ser tido como fonte de malefícios. Portanto, a mulher e o seu corpo deveriam ser escondidos e tosados. Seus conhecimentos, como as práticas de cura, remédios e de dar à luz às crianças, passam a ser vistos como feitiçaria, o que serviu para afastar pouco a pouco a mulher da esfera pública. A pá de cal foi a reintrodução do direito romano e a formação dos estados nacionais modernos. O advento do protestantismo não significou uma queda na perseguição. Ao contrário, tanto Lutero quanto Calvino aderiram às mesmas ideias, buscando apoio ideológico nas escrituras. No texto do final do século XV, Malleus Maleficarum, considerado um manual do inquisidor, procuravam referências nos textos sagrados para comprovar a inferioridade da mulher. Já no período renascentista, a posição da mulher sofre um retrocesso em relação à sua atuação na esfera pública. Com a reintrodução do direito romano, ela perde a sucessão de herança e bens, e as corporações de ofício se fecham à participação feminina, justamente no momento em que o trabalho começa a ser valorizado como instrumento de transformação do mundo pelo homem. Assim, surge uma depreciação da mulher que trabalha. A partir do século XVII e XVIII, as mulheres passam a fornecer trabalho a domicílio, tipo de trabalho que ainda hoje é largamente exercido pela mão de obra feminina. Não se tem registro das mulheres frequentando universidades até meados do século XIX. Desaparecem as mulheres médicas, cirurgiãs, advogadas. A obstetrícia passa a ser o ramo da medicina ao qual só os homens tinham acesso. A mulher perde o ramo profissional que era secularmente seu, a profissão de parteira. Diante dessa situação, as primeiras vozes femininas aparecem se pronunciando em favor do acesso das mulheres à educação e ao mercado de trabalho. O século XVIII é marcado pela era das revoluções. As ideias de liberdade e participação do indivíduo na esfera política, se afirmando como princípios liberais. Nos Estados Unidos, a luta pela emancipação fez do princípio básico da igualdade a expressão: todos os homens foram criados iguais. Abigail Adams é uma das primeiras a reivindicar que esses direitos não sejam exclusivamente para o sexo masculino. O sucesso da Revolução Americana evidenciou os limites da ideologia liberal. Ficavam excluídos da ideia de igualdade as mulheres, os negros e os índios. Na França, neste mesmo século, a mulher que lutava ao lado do homem não teve seus direitos estendidos. É neste momento histórico que o feminismo adquire característica de uma prática de ação política organizada, reivindicando seus direitos de cidadania, principalmente para que fosse revogado os institutos que submetiam a mulher ao domínio masculino, como o casamento, que dava direitos absolutos sobre o corpo e os bens da mulher. Nesse contexto, Olympe de Gouges publica em 1791 um texto intitulado Os Direitos da Mulher e da Cidadã, que buscava a extensão do direito feminino aos direitos naturais pregado pela Revolução Liberal. Em consequência desse ato, Olympe foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793 por ter esquecido das virtudes do seu sexo. E em 1795, um decreto foi publicado onde excluía as mulheres do processo revolucionário. Segundo Rousseau, importante teórico da Revolução Francesa, a mulher deveria ser educada a encontrar sua realização natural e colocar-se a serviço do homem. Ele foi prontamente contestado pela inglesa Mary Wollstonecraft, que negava a existência das diferenças naturais no caráter ou na inteligência de meninos ou meninas. A inferioridade da mulher, segundo ela, adviria unicamente de sua educação. Ela propôs em seu livro Defesa dos Direitos da Mulher, de 1792,
oportunidades idênticas na formação intelectual de meninos e meninas. No século XIX, com a mudança da dinâmica fabril, a mulher compartilhava as terríveis condições de trabalho vigentes naquele período, como jornadas de 14, 16 e até 18 horas, e mesmo assim recebia metade do salário masculino. A justificativa ideológica era de que as mulheres necessitavam de menos salários e menos trabalho, pois supostamente deveriam ter a quem as sustentasse. Assim eram submetidas a tarefas menos qualificadas e subalternas. Líderes operárias como Jenny e Flora Tristan surgiram. Jenny elaborou um projeto de união de trabalhadores, promovendo reuniões e debates, mas o grupo foi denunciado e preso. Apesar de liderar aquele movimento, seus companheiros pedem-lhe que a oculte da opinião pública, a fim de não desmoralizar o nascente movimento por uma liderança feminina. Jenny dobra-se ao preconceito que combatia, não assumindo a autoria do projeto. No desenrolar do século XIX, com as teorias socialistas, a condição da mulher passa a ser entendida como parte das relações da exploração da sociedade de classes. Auguste Rebel contribuiu com seu livro A Mulher sob o Socialismo, afirmando que o poder de uma classe sobre a outra terminaria e com ele terminará o poder do homem sobre a mulher. Com o avanço da luta operária, as mulheres se projetam na vida pública, participando das greves e sendo vítimas da repressão. O dia 8 de março faz parte dessa história de luta. O 8 de março foi decisivo em duas datas para o movimento feminino operário. Nos anos de 1857 e 1908, as mulheres saíram às ruas protestando contra os baixos salários, exigindo menores jornadas de trabalho e maior participação na vida pública, abrindo espaço para uma nova fase do movimento feminista. A luta pelo sufrágio feminino foi específica, longa, paciente e organizada. Nos Estados Unidos e na Inglaterra foram 7 décadas de luta. No Brasil, 40 anos, se contarmos a partir da Constituição de 1891, pois ela foi a primeira a instituir o sufrágio universal masculino. Esse movimento sufragista mobilizou em torno de 2 milhões de mulheres ao redor do mundo. Na Inglaterra, em 1895, John Stuart Mill apresenta ao parlamento um projeto de lei dando voto às mulheres, mas foi recusado. O que as mulheres reivindicavam era tão somente um direito defendido, em tese, pelas ideias liberais e recusado na prática por um governo composto pelo Partido Liberal. Os anos 1930 e 1940 representam um período em que, formalmente, as reivindicações das mulheres haviam sido atendidas, podiam votar e ser votadas, ingressar nas instituições de ensino e no mercado de trabalho. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a imagem da mulher dona de casa volta com força total. Nesse período, surge Simone de Beauvoir com seu livro O Segundo Sexo, denunciando as raízes culturais da desigualdade sexual, afirmando que seria necessário estudar a forma pela qual a mulher realiza o aprendizado de sua condição, como ela vivencia, qual é o universo ao qual está circunscrita. A análise de Simone de Beauvoir constitui um marco na medida em que delineia os fundamentos da reflexão feminista que ressurgirá a partir da década de 1960. Dando prosseguimento ao movimento, Kate Millett contribuiu com o livro Política Sexual, onde contesta o patriarcado, e Julie Mitchell com seu livro A Condição da Mulher, além dos importantes trabalhos de Angela Davis, que inclui também a igualdade racial. A partir da década de 1960, o feminismo incorpora outras frentes de luta, pois passa a questionar as raízes culturais dessa desigualdade entre os sexos. Questiona assim a ideia de predeterminação dos papéis do homem e da mulher na sociedade, máscara que esconde a hierarquia que delega ao homem a posição de mando. A política, o sistema jurídico, a religião, a vida intelectual e artística são construções de uma cultura predominantemente masculina. O movimento atual contesta essa hierarquia e busca igualdade entre os sexos nesses espaços, pois afirma que as diferenças de papéis baseiam-se mais em critérios sociais do que biológicos, como afirma Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher, mostrando que o masculino e o feminino são criações culturais e aprendidas pelo processo de socialização. A menina, assim,
aprende a ser doce, obediente, passiva, altruísta, dependente. Enquanto o menino aprende a ser agressivo, competitivo, ativo, independente, como se tais qualidades fossem parte da natureza. Da mesma forma, a mulher é mais ligada às emoções e o homem à racionalidade. O novo debate feminista demonstra que a hierarquia sexual não é uma fatalidade biológica, e sim o fruto de um processo histórico, e como tal, pode ser combatido e superado. Assim, a partir da década de 1970, o movimento se torna uma inegável força política com enorme potencial de transformação social, atuando em diversas frentes, em busca de conscientização e superação, como a sexualidade e violência, saúde, ideologia, formação profissional e mercado de trabalho. Com a ampliação do espaço democrático, surgem novas esferas de atuação. Embora seja um cunho especificamente feminista, as mulheres participam em associações de bairros, clubes de mães e outros lugares, marcando a presença feminina na esfera pública. O feminismo se constrói, portanto, a partir das resistências, derrotas e conquistas que compõem a história da mulher e se coloca como um movimento vivo, cujas lutas e estratégias estão em permanente processo de recriação. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos, comente e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau! Toda greve incomodada com a falta de opções de carreira para mulheres, mudou-se para Londres, onde aprendeu sozinha a falar alemão e francês, passando a trabalhar como tradutora e resenhista no período Analytical Review de Joseph Jones. Começou a frequentar jantares na casa do novo chefe, onde entrou em contato com iluministas como o político Thomas Paine, o filósofo William Gould, o artista Henry Fuseli. Ali debatia de igual para igual sobre política e literatura. Por exemplo, tendo sempre como foco o principal acontecimento da época, a Revolução Francesa. Entregada ao ambiente urbano e politizado de Londres, Wollstonecraft se tornou defensora ferrenha da igualdade, da liberdade e da fraternidade, conceitos que emanavam da França pós-revolucionária. Em 1790, leu as críticas à Revolução do conservador Edward Burke, publicadas sob o título Reflexões sobre a Revolução na França, e, enfurecida, escreveu uma rápida resposta, inicialmente publicada de forma anônima, intitulada A Reivindicação dos Direitos dos Homens. O texto defendia a revolução como uma chance gloriosa de obter virtude e felicidade. Quando a segunda edição foi publicada, dessa vez assinada, Wollstonecraft se tornou instantaneamente famosa em Londres. Mudou-se para a França, onde 2 anos mais tarde publicou sua obra mais famosa, Reivindicação dos Direitos da Mulher, tida como um dos documentos fundadores do feminismo. O livro denuncia a exclusão das mulheres do acesso dos direitos básicos do século XVIII, colocando a educação feminina como base para fim das desigualdades. Também escreve sobre a importância do voto feminino e a paridade no casamento.
também escreve sobre a importância do voto, em especial em relação a bens da esposa, a tutoria dos filhos e até ao divórcio. E defende que a criança estude em escolas mais livres, menos rígidas, que ensinassem aos dois sexos o mesmo amor ao lar e às tarefas domésticas. Em 1794, publicou ainda uma retrospectiva dos primeiros estágios da Revolução como uma abordagem original do ponto de vista de pessoas comuns que haviam endossado os acontecimentos políticos no cotidiano. Apesar do sucesso incomum para uma mulher da época, o fim de vida de Osthoff foi trágico. Em maio daquele ano, ela deu à luz sua primeira filha, Fanny, e tentou ir a Londres em busca do marido, que a rejeitou, levou-a a tentar suicídio 2 vezes. Aos poucos, retornou ao círculo de Joseph Jones, onde reencontrou William Gotham, com quem se casou e teve outra filha, Mary Shelley. Wollstonecraft morreu aos 38 anos de infecção pós-parto, deixando como legado cerca de 20 livros que incluem romances e análises sobre políticas, história e direitos das mulheres. Hoje a filósofa tem sido recuperada por historiadores, feministas e estudiosos da Revolução Francesa, conquistando cada vez mais o título de fundadora do feminismo na Europa. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Ana de Miguel divide em 3 blocos o feminismo.
Feminismo em pré-moderno, o feminismo moderno e o feminismo contemporâneo. Período clássico, período patriarcal, base na religião, no direito e na ciência. Homero, a feitiçaria, utiliza encantos sexuais, esposa e mãe zelosa, Penélope. Homem, Ulisses, poder e racionalidade patriarcais. Outros autores da antiguidade, Esquilo, Aristóteles, Platão, Sócrates. Período medieval. A mulher é uma Eva débil, acessível, cortejada pelo demônio. Mulher associada com Maria. É o centro da construção do amor cortês. Período medieval. Amor cortês. Amor cortês se idealiza o amor físico. Afeto, modelo de sexualidade controlado, pré-moderno. A reforma aparece em várias seitas com mulheres pregadoras e admitidas como seitas aceitas por Deus. O feminismo pré-moderno, renascimento. O culto renascentista se reflete nas imagens de mulher, é o culto à graça, à beleza, à engenhosidade, à inteligência, onde o vício é masculino e a virtude é feminina. Feminismo pré-moderno. Novo paradigma surge neste período, o da autonomia. Não se estende às mulheres. Educação escassa abriu debate sobre a natureza e deveres do sexo. Feminismo pré-moderno, século XVIII. Na França, salões geram novas normas e valores sociais. As mulheres aparecem marcantes presenças e protagonizam os movimentos literários sociais, acontecimento com preciosismo. As preciosas que declararam preferir o Professor, o senhor deve estar acostumado às redes sociais, deve saber que algumas pessoas se escondem atrás de nomes e fotos que não são identificáveis. Então, o Corvo Miserável pergunta se nós vamos falar de masculinicídio. Responde para ele. Eu acho que é tão irrelevante naquilo que em medicina a gente chamaria de epidemiologia, isto é, de incidência, né, do fato, que fica estranho supor que alguém queira trazer à tona, né, uma questão como essa. Então, se a gente fala em feminicídio, nós vamos falar, né, do assassinato de homens. É um argumento muito pequeno, nós temos que lembrar algo, Mariana, eu vivo dizendo isso, né? Machismo não é o contrário de feminismo. Machismo é a suposição de que nós, homens, somos superiores. Feminismo não é a suposição de que mulheres são superiores. Feminismo é a crença de que homens e mulheres somos iguais. Por isso, o feminismo não é uma coisa só de mulheres. Eu sou feminista. Eu tenho também a crença de que assim é.
É claro que eu posso ter conduta machista em várias situações, assim como mulheres também o podem. Mas o contrário de machismo não é feminismo. Eu sempre digo, alguns até se irritam, e digo isso até com tranquilidade, que o contrário de machismo é inteligência. Não é feminismo. Né? E nessa hora, o impacto é mais forte. Gente, para ficar claro, para a gente desenhar, quando uma mulher é assassinada durante um assalto, isso não é um feminicídio, isso é um homicídio. Sim. Aliás, é um latrocínio, é um assalto seguido de morte. A polícia põe lá, latrocínio. Ela foi assassinada. Quando ela é assassinada pelo companheiro, o caso da Elisa, que era a mãe do filho do goleiro Bruno, aquilo foi um feminicídio. O caso que aconteceu em Campinas, o caso que aconteceu em Piracicaba, de um homem, ex-marido, ciumento, entrou na casa da ex-mulher, matou a ex-mulher, a irmã dela, a mãe dela, os filhos. Isso é feminicídio. A chacina em Campinas foi um feminicídio? Para especialistas, sim. Vocês se lembram dessa chacina? Isso é muito típico. É um caso que dá a entender o que é o feminicídio. Essas mulheres foram assassinadas pelo fato de ser mulheres, pela relação que tinham com o assassino, com o fato de que o ex-companheiro dela não aceitava que ela não fosse sua companheira mais. Então, e além disso, o feminicídio tem características de crueldade, em muitos casos, de ensanhamento, falamos em espanhol, de uma... Como é um ensanhamento? Como é que a gente vai traduzir isso, Lúcia? O feminicídio, tal como tipificado aqui no Brasil, né, ele vai ocorrer quando você tiver no polo passivo o quê? Uma mulher, tá? Num contexto, qual contexto? De violência doméstica e familiar, que via de regra aquela praticada pelo parceiro, pelo companheiro dela, ou mesmo pelo namorado, vamos dizer assim, tá? Ou em razão de um menosprezo em relação à condição de mulher dela. Por exemplo, o sujeito que tem, por exemplo, uma fixação, serial killer, que mata prostitutas. Tá? Essa é uma situação que pode se enquadrar em tese no feminicídio? Sim, é uma questão de menosprezo à condição feminina, é uma questão de misoginia, de ódio às mulheres. Tá? Então, pode configurar em tese um feminicídio? Pode. Mas o que a gente vai ter mais recorrente é justamente no campo da violência doméstica e familiar contra a mulher. E por que foi necessário tipificar? Tá? Porque essas mulheres morrem com requintes, via de regra, de crueldade. Diferente, muitas vezes, de um assassinato, de um homicídio que ocorre na esfera urbana, né? Na violência urbana, de uma forma geral. Na violência urbana, você tem um disparo de arma de fogo, matou, acabou. Mas a mulher, normalmente, ela tem o rosto danificado, tá? Ela sofre, às vezes, uma violência sexual. Casos em que o ex-namorado joga ácido no rosto da mulher. Para deformar. Notícias? O feminicídio, ele tem também aquele viés de desconstruir, desfigurar aquela imagem feminina. Se você observa, é claro que a gente precisa lembrar, às vezes se fala, existe as feminazes, isto é, as mulheres que são tão feministas que elas se aproximariam de uma forma excludente como o nazismo. E isso é muito usual, especialmente nas redes sociais se discute isso. Nós temos que lembrar que há exagero em várias posições políticas, entre elas por parte de alguns ou de algumas feministas. Você tem um exagero no campo da religião, do esporte, da política. Isso não anula, isso não apaga, isso não abafa a importância de se discutir o feminicídio. O fato de você ter posturas ou posições que a gente considere exageradas ou estranhas ou até neuróticas por parte de homens e mulheres não faz com que você descarte todo o restante. Nesse sentido, a gente precisa sempre lembrar, que há sim uma suposição de que a mulher na sociedade ela é quase algo que está no campo do domínio, da propriedade masculina. Eu me lembro, nos anos 1970, vocês eram crianças ainda, né? Havia um jornal francês que trazia na capa uma inscrição, um dos primeiros jornais feministas que eu vi na vida, que ele trazia todos os dias uma inscrição na capa que era o seguinte: quando uma mulher vai andando na rua, se diz, lá vai uma mulher sozinha. Quando duas mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão duas mulheres sozinhas. Quando três mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão três mulheres sozinhas. Quantas mulheres juntas serão necessárias para que não se diga que elas estão sozinhas? Ora, esse tipo de espírito, ele mexe, indaga e faz com que a gente imagine o quanto que há uma suposição de que é assim, com mulher é assim, então tem de sê-lo. E é claro, uma conversa como essa é exatamente a recusa a esse tipo de patifaria, né, que é o feminicídio como sendo natural. Faz parte da vida, não faz parte da morte e a gente tem que recusar.
Pergunta do João Paulo. Pois é, a gente ouve muito. Primeiro, eu queria dar aqui voz à Leni, porque ela estava querendo fazer uma intervenção, Mariana, fica à vontade. Leni, você tem microfone, vamos aqui, pode. Ai, gente, assim, eu estou assim, muito orgulhosa de estar aqui. Em meio a tantas pessoas especiais, Mariana, professora, essas duas mulheres maravilhosas. E eu gostaria de ressaltar uma coisa que o professor falou, de que ser feminista não quer dizer que você quer ser melhor que o homem, quer dizer que você quer igualdade, quer dizer que você quer que todos sejam tratados da mesma forma, da mesma maneira, né? Com justiça, com igualdade. Né? E outra coisa, professor, que você acabou de falar agora, que eu assim, me deu vontade de levantar e aplaudir, é que quantas mulheres vão precisar para dizer que a mulher não está sozinha. Nós demos essa resposta agora, né, no dia 8, na Praça da Sé, quando as mulheres foram pedir por justiça, pedir por não a Previdência, não a reforma previdenciária. De idade na Previdência? Exatamente. Então, agora eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo e te dizer, as mulheres querem igualdade de gênero, igualdade de direitos, mas na hora da Previdência elas querem se aposentar mais cedo. Explique por que isso deveria continuar com uma diferença aqui no Brasil. Mariana, como todos sabem, você sai daqui e você não vai para casa descansar, né? Não, eu vou passar no supermercado, depois eu vou fazer o jantar, eu vou buscar filho na escola. Você tem a sua dupla jornada, né, Mariana? Então, a mulher, desde a hora que ela acorda, ela já está trabalhando, né? Ela acorda o esposo, ela faz o café, ela sai junto com ele para o trabalho, mas ela volta antes, porque ela tem que pegar a criança na escola, porque ela precisa fazer o jantar e porque ela precisa, ainda antes de tudo, colocar as crianças para dormir. E arruma a casa, e lava a roupa, e lava a louça. A gente sabe que a mulher tem, sim, essa dupla, às vezes uma tripla jornada. Quando a gente quiser saber se alguma frase ou algum pensamento é machista, qual é a pergunta que a gente se deve fazer? Eu penso na questão do respeito. Essa brincadeira vai desrespeitar alguém? Vai desrespeitar a mulher? Então, essa brincadeira não é sadia. Essa piada vai desqualificar uma mulher, vai desqualificar um determinado segmento social. No caso, a gente está tratando da mulher, né? Que desqualifique a mulher, que coloque a mulher numa condição inferior. Essa não é uma brincadeira saudável, não é uma piada saudável. Vamos voltar a falar sobre machismo no Brasil, a questão do feminicídio, com o professor Mário Sérgio Cortella, com a doutora Lúcia, do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, com a doutora Nadine, da ONU Mulheres, com nossas duas convidadas, a Leni e a Gisele. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigada, até já. Só mais um pequeno intervalo. Feminismo. Movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar ou leu em alguma publicação das redes sociais ou até mesmo se considera feminista. Mas você sabe o que é esse movimento? Nesse vídeo, vamos procurar mostrar um pouco da história e o que é esse movimento na atualidade. A história da humanidade foi construída considerando o homem o sexo forte, inteligente e capaz de fazer tudo, e por isso, ele quem tinha direito à educação, ao voto, à vida pública, direito de escolha e de fala. Enquanto isso, a mulher era considerada o sexo frágil, incapaz e só servia para os afazeres domésticos, cuidado dos filhos e fins sexuais. Essas diferenças eram consideradas naturais. Quando se estuda o feminismo, alguns autores dividem esse movimento em 3 ou 4 ondas. A primeira onda do feminismo surgiu em meados de 1760, sendo marcada por diversos momentos e fatos históricos significantes. Considera-se como um marco da história do movimento feminista, a luta organizada das mulheres por igualdade de direitos e deveres durante a Revolução Francesa. Porém, não podemos deixar de lado todos os momentos em que mulheres, individualmente ou coletivamente, protestaram contra as diferentes formas de dominação patriarcal, reivindicando condições de vida melhor para si. A Revolução Francesa traz consigo um documento chamado de Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Neste documento,
fala-se somente do direito dos homens, sem incluir as mulheres. Nesse momento, apareceu uma mulher fundamental para a primeira onda feminista, a Olympe. O primeiro ato reconhecido como feminismo foi em 1791, quando ela escreveu o documento denominado de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Esse era uma réplica dos direitos dos homens, entretanto, dando total exclusividade às mulheres. Esse foi o primeiro documento que propõe igualdade jurídica e política às mulheres. Ela foi executada por esse motivo em Paris, no dia 3 de novembro de 1793. No entanto, sua morte é considerada um marco para o feminismo no mundo. Isso fez surgir diversos movimentos feministas posteriormente. Nesse mesmo período, apareceu a Mary, com o livro Reivindicações dos Direitos das Mulheres, que foi publicado em 1792. Esse livro traz a ideia de que a diferença entre o gênero não é algo natural, e sim cultural, algo que surge a partir da educação, e por isso ela era a favor da educação igualitária entre homens e mulheres, onde, nesse período, as mulheres não participavam da educação escolar. Em 1838, no Brasil, também surgiu uma mulher que lutava por essa educação, a primeira ativista do movimento feminista, Nísia. Sua indignação era com o fato de que apenas os homens terem direito à escolaridade. Para mudar isso, ela fundou a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul e, posteriormente, no Rio de Janeiro. Pois bem, as mulheres que lutavam nesse momento estavam em busca de direitos à educação e ao voto. Elas eram chamadas de sufragistas. É interessante citar que nesse momento existiam as sufragistas negras, que lutavam também para que houvesse a abolição da escravatura. Entretanto, as mulheres brancas não se juntaram a essa luta, alegando que o ganho da liberdade por parte dos homens resultaria em perdas de direito a elas. A segunda onda do feminismo tem seu início em meados dos anos 60 e se estende até meados dos anos 90 do século XX. Tem como marca inicial protestos contra os concursos de Miss nos Estados Unidos. Essa segunda onda caracteriza-se como a fase de lutas pelos direitos reprodutivos e pelas discussões acerca da sexualidade e gênero. Foi neste momento também que começou a surgir a ideia de coletividade, da força da união das mulheres enquanto movimento capaz de provocar alterações na sociedade. Nessa época, as mulheres negras e lésbicas se juntaram ao movimento feminista, trazendo ainda mais força, novas demandas e novas discussões para o movimento como o feminismo identitário. Nessa segunda onda do feminismo, uma autora muito importante é a francesa Simone, que escreve o livro O Segundo Sexo. Neste livro está a famosa frase que resume a luta nessa segunda onda: não se nasce mulher, torna-se uma. Os anos 90 foram marcados por diversas mudanças profundas na sociedade ocidental. Tivemos o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, as ditaduras na América Latina e, tecnologicamente, a internet causou uma revolução em termos de comunicação, e o feminismo não demorou para conquistá-lo também. E foi nesse cenário que surgiu a terceira onda feminista. Este é considerado mais rebelde, onde as mulheres entendem a luta para que seu corpo seja sua propriedade, sem que seus pais ou maridos ficassem lhe dizendo o que deveriam ou não fazer. Neste momento surge a frase: meu corpo, minhas regras, e meu corpo biológico não dita minhas escolhas de gênero. O corpo é uma questão central, e o que fazer com ele é uma escolha individual. Essa onda trata de assuntos como estupro, o patriarcado, a sexualidade e o empoderamento feminino. É neste momento que surge o conceito de interseccionalidade. Este conceito diz a respeito à intersecção entre diversas operações: raça, gênero, classe social e entre outras. Alguns estudiosos afirmam existir uma quarta onda do feminismo, caracterizada principalmente pelo uso maciço das redes sociais para a organização, conscientização
e propagação das ideias feministas. Apesar de não haver uma coesão teórica, são apontadas como pauta frequente a cultura do estupro, a representação da mulher na mídia, os abusos vivenciados no ambiente de trabalho e nas universidades, além da postura da denúncia e de recusas ao silenciamento. As palavras-chave da quarta onda são liberdade e igualdade. Além disso, surgiu um conceito muito importante para o movimento, a sororidade, que é a união e aliança entre as mulheres, baseando na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Não se deve selecionar para quem o seu feminismo lutará. Assim, podemos ver que desde que o movimento feminista começou, já aconteceram grandes mudanças sociais, conquistas e ampliação dos direitos das mulheres. As ações do movimento feminista foram decisivas para articular o caminho da igualdade entre gêneros, que, apesar de todos os avanços, ainda não é plenamente garantido. Todavia, mesmo com toda a história desse movimento, ainda há muita gente que confunde feminismo com femismo. Muitas vezes, por este motivo, não aderem ao movimento. A explicação sobre a diferença entre os dois é bem simples. Femismo é o contrário de machismo, onde as mulheres são superiores aos homens, e feminismo é a luta por uma sociedade igual, onde possamos viver com as nossas diferenças, mesmo tendo os mesmos direitos e os mesmos deveres. Enfim, podemos ver que a luta ainda é grande e continua. Por isso, existem vertentes dentro do feminismo, como o feminismo liberal, o radical, o anarquista, o marxista, o transfeminismo, o lésbico, o ecofeminismo e o feminismo negro, entre outros. Essas vertentes são necessárias, pois possuem uma grande demanda e o feminismo não é universal. O feminismo tem o poder de transformar uma sociedade, o poder de salvar vidas diariamente, o poder revolucionário na direção de um mundo com direitos iguais, com respeito às diferenças e singularidades. O poder do feminismo somos nós. Ela foi a primeira autora a descrever os papéis de gênero como construção social, ou seja, ela dizia que as mulheres elas tinham uma representação majoritária como mais frágeis e mais propensas ao sentimentalismo, não por uma condição nata e biológica das mulheres, mas sim porque elas eram educadas para esse caminho. Isso é o que a Simone de Beauvoir vai falar séculos depois e vai se tornar uma das máximas do feminismo contemporâneo. É hora de fazer uma revolução nos modos das mulheres. Hora de devolver a sua dignidade perdida e fazer que, como parte da raça humana, trabalhem reformando a si mesmas para reformar o mundo. Mary Wollstonecraft é considerada uma das pioneiras da teoria feminista. Ela nasceu no século XVIII e trabalhou como crítica literária, como tradutora e como escritora para importantes jornais da época. O direito divino dos maridos, como o direito divino dos reis, pode, espero, ser contestado sem perigo. Wollstonecraft criticava o confinamento das mulheres ao espaço doméstico, a elas estarem direcionadas e educadas a exercerem apenas atividades de cuidado, sem a possibilidade de desfrutar das discussões políticas do espaço público. Como desde a infância se ensina que a beleza é a primazia da mulher, a nossa mente se adapta ao corpo e, vagando por nossa gaiola dourada, só procuramos adorar a nossa prisão. Ela acreditava que a partir do momento que as mulheres tomassem parte nos debates políticos da época, elas seriam capazes de promover uma educação melhor para os seus filhos e aí a sociedade ia poder se transformar. Por outro lado, a Wollstonecraft tinha total consciência de que as coisas só se alterariam de maneira significativa se houvesse uma revolução na sociedade. Ela é bem clara em dizer
que a situação das mulheres e da sociedade de uma maneira geral só se alteraria se ocorressem rupturas severas nas estruturas sociais que estavam postas. As mulheres só devem se curvar à autoridade da razão, em vez de ser modestas escravas da opinião. E ela dialogou com autores que hoje em dia são estudados como clássicos nas ciências sociais, Jean-Jacques Rousseau e o Edmund Burke. Uma das críticas mais substantivas à obra Reflexões sobre a Revolução Francesa, do Burke, foi feita pela Wollstonecraft. Contestou não só a visão reacionária que o Burke tinha sobre a Revolução Francesa, mas também a forma com que ele construiu a representação da Maria Antonieta, que era extremamente uma visão objetificada da mulher e um tanto misógina.